Em um quarto, um homem trabalha arduamente desenhando e medindo diagramas em um mapa. Em seguida, ele veste um casaco e sai de casa apressado. Enquanto isso, em uma empresa financeira, David está tendo uma conversa telefônica desagradável com um cliente, pois ele perdeu muito dinheiro investido na empresa. Depois de desligar o telefone, seu colega de trabalho, Corey, chega para lembrá-lo que a garota que ele gosta, Emily, estará deixando a empresa depois do ano novo, então ele precisa convidá-la para sair ou perderá a chance. No entanto, David não acha que seja uma boa ideia. Mais tarde, naquela noite, David aproveita uma festa de Natal do escritório e enquanto Corey bebe com seus amigos, David tenta conversar com Emily. No entanto, a conversa deles é estranha e muito tímida e logo termina. Momentos depois, Emily sai da festa e David corre para dizer que ela esqueceu seu gorro, mas ela está usando o dela. Essa conversa faz perder outro táxi. David então usa essa chance para finalmente convidá-la para sair e se oferece também para levá-la para casa. Quando ela aceita a oferta, David entra para avisar Corey que está indo embora. No entanto, ele está muito bêbado e lembra a David que ele prometeu levá-lo para casa. Então, agora David não tem escolha senão levá-lo junto no carro. Durante a ida, Corey continua bebendo e fazendo comentários bobos, tornando o clima no carro horrível. Corey também perdeu o telefone dele na festa e acabou com a bateria do telefone de David. Corey então insiste em comer pizza, implorando a David que pare em um caixa eletrônico mais próximo para sacar um dinheiro. Corey diz que o restaurante não aceita cartões, então precisam de dinheiro para comprar a pizza. Quando chegam ao caixa, Corey entra enquanto David e Emily conversam no carro sobre o amuleto da sorte que David tem no carro. De repente, Corey começa a fazer sinais porque está tendo problemas com o seu cartão, então David entra para ajudar. A demora faz Emily se juntar aos rapazes e ela tenta trancar o carro ao sair, mas não consegue. Quando Emily entra no caixa eletrônico, David explica que a trava do carro está quebrada, mas que eles não iam demorar, então não precisa se preocupar. David então pega a grana porque o cartão de Corey foi recusado por algum motivo e quando o trio está quase saindo, percebem uma figura misteriosa usando um casaco felpudo do lado de fora. Emily acha isso bastante estranho porque não vê ninguém e nenhum carro por perto, e David pensa que pode ser um ladrão. No entanto, Corey acha que é um homem pedindo dinheiro ou um que precisa usar o caixa eletrônico, então diz aos amigos para pararem de serem paranoicos. Quando Corey abre a porta, o homem caminha, assustando que voltar para dentro. Então ele pergunta ao homem se ele quer entrar, mas não tem respostas. O homem misterioso apenas fica ali parado e observando eles do escuro, gerando assim um clima assustador para os três que estão no caixa eletrônico. De repente um homem com seu cão aparece atrás do homem misterioso, então ele se vira, anda em direção a ele e o ataca com um soco e depois o mata. Assustados, o trio tenta ligar para a polícia, mas o telefone de David está carregando no carro e Emily deixou o dela na bolsa, que também está lá. Desesperados por uma solução, começam a procurar por botões de emergência dentro do caixa, mas não encontram nada. Do lado de fora o homem continua parado como se nada tivesse acontecido. Então David pede a Emily para lhe entregar as chaves do carro. David jura que pode chegar até o carro para pegar o telefone e chamar a polícia antes que o homem consiga alcançá-lo. Mas nesse momento, o homem misterioso se aproxima do carro de David, tira a caixa de ferramentas do porta-malas, e vai para trás da cabine. O trio começa a ouvir barulhos e a energia elétrica falha por alguns minutos, porém quando volta, a temperatura começa a cair. Eles percebem que o homem usou o kit de ferramentas para danificar o aquecedor do caixa eletrônico. Parece que o cara quer que eles morram gradativamente em vez de atacá-los. Enquanto o homem volta para o ponto de observação, David começa a bater no vidro da cabine, esperando de alguma forma acionar o alarme do caixa, mas Emily o impede pois ele pode quebrar o vidro. Em seguida, David e Corey começam a chutar o caixa eletrônico, mais uma tentativa de acionar o alarme, mas nada acontece. Emily percebe que há também um alarme de incêndio, mas nenhum deles tem isqueiro. De repente, algumas luzes aparecem ao longe e Corey avista um carro da polícia. O trio começa a gritar para chamar a atenção deles, mas o carro está em patrulha e dá a volta no parque. David então tem uma ideia: eles deveriam entregar ao homem seu dinheiro, joias, talvez isso faça ir embora. Em um envelope do caixa eletrônico, eles colocam os brincos de Emily,
o relógio de Corey e os $500 de David. Então David sai e joga um envelope na direção do homem, pedindo para ele deixá-los ir. Mas quando o homem pega o envelope, David aproveita e corre imediatamente para o carro, quando o homem vai atrás. David tenta ligar o veículo, mas descobre que os fios foram cortados. Ele então pega o telefone de Emily e tenta ligar para a emergência, mas nesse momento o homem ataca ele, puxando David para fora do carro. Uma luta se começa fazendo com que David deixe cair o telefone e como o sujeito misterioso está segurando o seu paletó, David o tira e corre de volta para a cabine. O homem pega o telefone de Emily e joga no porta-malas do carro junto com o envelope. Em seguida, Emily usa seu batom e escreve socorro na porta de vidro, enquanto os rapazes fazem um buraco na parede. Mas o alarme mesmo assim não soa. Emily tenta usar o cartão de David no caixa eletrônico, inserindo o código ao errado acreditando que isso deveria alertar a polícia, mas Corey aponta que isso não funciona. O tempo começa a passar e o trio logo começa a sofrer com a temperatura congelante. Corey começa a se perguntar se esse cara é o cliente de David, que quer se vingar porque ele perdeu o dinheiro dele na empresa no Natal. Então uma discussão começa, mas o frio rapidamente faz com que eles se calem e decidem juntar as mãos para se aquecerem. De repente, um carro com um guarda de segurança vê a mensagem de Emily e vai até lá para investigar. Quando o guarda se aproxima, o trio tenta avisá-lo sobre o assassino e pede para ele chamar a polícia. Infelizmente, o guarda mal consegue dar 2 passos e o homem aparece do seu lado matando-o com uma chave. Emily senta em um canto da cabine, claramente deprimida, e Corey e David se perguntam se o frio está afetando o cérebro dela. Nesse momento, um homem entra na cabine. David e Corey começam a lutar contra ele antes que possam machucá-los. Os 3 homens caem no chão em uma luta, e David vê o fio pendurado do caixa eletrônico. Ele agarra e usa para enforcar o homem misterioso, enquanto Corey o segura e depois eles ficam perturbados pelo fato de terem que matar para sobreviver, mas de repente notam algo do lado de fora. O homem misterioso ainda está lá. O trio verifica a carteira e encontra nos bolsos do corpo e descobre que apenas um trabalhador com uma família que queria usar o caixa eletrônico, e por acaso estava usando o mesmo casaco do assassino e isso faz eles se sentirem mal. E momentos depois o homem misterioso volta para a parte de trás da cabine, enquanto Corey pega o casaco do corpo para se aquecer. Por estarem presos ali, e a discussão se segue e logo se torna física. Emily implora para que parem e Corey, com raiva acaba saindo para escapar sozinho. Ignorando os amigos depois de dar alguns passos, Corey tropeça em um fio que o homem armou lá. O homem se aproxima para esfaquear Corey com uma fenda, e a dupla, vendo isso do caixa eletrônica, fica desesperada. David quer ajudá-lo, mas Emily não deixa. David acidentalmente a empurra com muita força e agora que Corey está lá caído, o homem volta para trás da cabine, levando uma mangueira de incêndio junto. Emily e David não conseguem acreditar que perderam um amigo e tentam se consolar. David confessa que sabia que o gorro não era dela e pegou na festa apenas para ir vê-la. Era apenas uma desculpa para falar com ela. Então a dupla acaba se beijando. Eles de repente são assustados por um barulho do lado de fora. Parece que o homem ainda estava trabalhando na parte de trás da cabine. Neste momento, eles percebem que Corey está vivo. Então a dupla aproveita que o assassino está na parte de trás e sai correndo para pegar Corey, trazendo-o de volta para dentro da cabine. Emily e David então cobrem o ferimento dele com panfletos e casacos. Agora David, desesperado, começa a bater no caixa eletrônico com uma lixeira, como última tentativa de ativar o alarme. Mas enquanto isso, o homem misterioso empurra o carro de David na frente do caixa eletrônico para bloquear a porta de saída. E depois de alguns segundos a cabine começa a se encher de água através das saídas de aquecimento, pois a mangueira de incêndio que o homem conectou na parte de trás do caixa foi aberta. Emily e David tentaram levantar Corey acima das águas, mas sem sucesso. Então David pelo menos encontra um isqueiro no bolso da jaqueta, enquanto Corey morre flutuando na água. O homem monta uma cadeira do lado de fora para assistir o desespero deles. David então põe alguns panfletos em chamas e tenta ativar o alarme, mas não consegue alcançá-lo. Então Emily tem uma ideia. Ela se senta nos ombros de David e levanta o lixo, finalmente conseguindo aproxima o suficiente para disparar o alarme de incêndio. Eles ficam felizes por finalmente conseguirem. No entanto, nesse momento,
David escorrega, fazendo com que Emily caia e bata a cabeça em uma prateleira e morra no mesmo instante. David está chorando e se agarrando ao corpo de Emily, quando de repente o homem misterioso bate o carro de segurança contra o de David, que atravessa o vidro. Tendo perdido tudo e furioso, David pega a garrafa de vinho de Corey e com um pedaço da jaqueta, transforma em um coquetel. Então ele sai e ele joga imediatamente no homem. Na cadeira, a figura pega fogo. No entanto, é revelado que não é o homem, mas na verdade, o corpo do segurança usando o mesmo casaco. O verdadeiro homem ainda está observando de longe. Finalmente um monte de policiais aparece e cercam o caixa eletrônico, fazendo o homem desaparecer. David tenta contar o que aconteceu, mas em vez disso, é preso. Quando eles verificam as câmeras de segurança, a história parece bastante diferente. Não há áudio e o homem misterioso sempre fica de longe para evitar aparecer na gravação. Então o resultado final parece que David, Corey e Emily estavam tentando roubar o caixa eletrônico e mataram um homem de família por ser testemunha também. Parece que David assassinou seus 2 amigos por algum desentendimento e enquanto a polícia leva David embora, ele vê o homem misterioso entre a multidão. Algum tempo depois, o homem misterioso retorna ao seu quarto para fazer um novo plano. Ele é um assassino em série e sempre elabora planos para pegar pessoas em caixas eletrônicos, deixando o último sobrevivente sempre levar a culpa, terminando assim a armadilha. E esse foi o resumo de hoje, espero você no próximo vídeo.